você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito bom dia! Chegou o fim de semana, momento do nosso encontro aqui na telinha da TV Arapuã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Saúde e Você. Na edição de hoje vamos falar sobre alergias. Quem tem sabe o incômodo que é, né? Vamos saber por que tem aumentado o número de casos em todo o mundo e quais as formas de tratamento. No Dia Mundial do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, vamos saber como identificar os sintomas do TDAH. E mais, no último episódio da série sobre autismo, vamos saber o que é possível fazer para diminuir as limitações, aumentar a inclusão social. Fica comigo, Saúde e Você está no ar. Que bom estar aqui junto a você mais um sábado, né, no nosso encontro de todo fim de semana. E eu quero começar já te fazendo um convite especial. Fica com a gente até o fim do programa, porque hoje vamos tratar de temas importantes, né? Esse é o nosso compromisso, viu? A cada sábado. E olha só, a gente começa falando sobre como tratar doenças da alma de forma gratuita, sem cobranças e respeitando o anonimato dos participantes. Estes são alguns dos objetivos do programa Neuroses Anônimos, que funciona aqui em João Pessoa. A repórter Thaisa Aureliano foi conhecer e mostra pra gente a partir de agora. Hoje, essa mulher é só gratidão. A gratidão é algo essencial, faz parte da minha recuperação. Se eu quiser continuar me recuperando, eu preciso trabalhar, continuar aqui dentro da sala, recebendo os companheiros e com o meu depoimento, os nossos depoimentos, né, que é o grupo, que vai ajudar aquelas pessoas que estão chegando. A experiência que mudou a vida dela foi ter conhecido o grupo Neuróticos Anônimos. Uma vez por semana, ela se reúne com outros integrantes para trocar experiências e realizar leituras dirigidas. Procura ali viver esse dia apenas, sem tentar resolver de imediato todos os problemas da minha existência. É um programa de recuperação para pessoas de todas as crenças religiosas ou que não tenham nenhuma, bem como para quem se considera ateu ou agnóstico. Apenas sugerimos que se crie um poder superior a nós mesmos. Então, muita gente tem problemas emocionais e o nome é muito forte, é neurótico. Então, quando a gente diz assim, eu faço parte de um grupo de neuróticos anônimos, as pessoas pensam em evitar, porque pensam que são pessoas que não têm juízo, pessoas, né? Mas neurótico não é. Neurótico é qualquer pessoa cujas emoções interferem em seu comportamento de qualquer forma e em qualquer grau, segundo ela mesma o reconheça. O grupo é aberto a todos os públicos. Então, quem acha que alguns sentimentos como ansiedade, medo, angústia têm atrapalhado a rotina, é só procurar aqui a sala 107, que fica no edifício Concorde, na Avenida Epitácio Pessoa, todos os sábados, a partir das 4 horas da tarde. Esse mesmo espaço também é dividido por outros grupos de ajuda mútua. Aqui em João Pessoa, o Grupo Neuróticos Anônimos Vida Nova funciona há 38 anos. E não paga nada para participar dos encontros. Esta integrante do grupo parou de frequentar as atividades de repente, mas há um ano viu a necessidade de voltar para os encontros e conseguir trabalhar melhor as emoções. Voltei por necessidade emocional e espiritual, principalmente, porque o grupo de Neuróticos Anônimos trabalha muito a questão da espiritualidade. O Neuróticos Anônimos
tem em quase todos os estados do país e possui um trabalho de espiritualidade e autoconhecimento. Não interfere no tratamento de depressão, por exemplo, e nem tem ligação com entidades religiosas, poderes públicos ou privados. E tudo o que é falado nas reuniões fica nelas. Quando a pessoa chega pela primeira vez, a gente dá a ele, a gente mostra a ele essas 18 perguntas, certo? Ele diz que ele é uma pessoa muito importante. A gente não pode nem dizer que é mais importante. A gente diz que ela é uma pessoa muito importante aqui no grupo e tal. E a gente, inclusive, a gente dá prioridade a ele para, se ele quiser falar, se ele não pergunta, a gente não pergunta nome, nem sobrenome, nem onde mora, nem a profissão, a gente não pergunta nada. Se ele quiser dizer o nome, ele diz o nome. Se ele quiser dizer um apelido, ele diz o apelido. Se ele quiser inventar um nome, dizer, não, meu nome é JC, um exemplo, né? Pronto, fica aí. Bacana, né? Doença que mexe com a alma, a gente tem que compartilhar mesmo, tá? Não guarda só para você, não. Conta para alguém, se quiser faz parte aí do grupo, encontra nas redes sociais, mas compartilha, tá certo? Vamos mudar de assunto? Você com certeza conhece pessoas que sofrem de rinite, asma ou dermatite. Mas por que os casos têm aumentado tanto? Para tirar as nossas dúvidas sobre sintomas e as formas de tratamento, a gente vai conversar a partir de agora com o pneumologista Alexandre Araruna, que já está aqui no estúdio com a gente, tá? Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde Você. A gente vai conversar a partir de agora sobre esse tema, né? Um tema muito importante, as alergias. Com certeza, você que está aí em casa conhece alguém, ou até mesmo você sofre com algum tipo de alergia, né? E isso está cada vez mais comum. E eu queria já começar, doutor Alexandre, perguntando para o senhor, quais são os tipos mais comuns de alergia? Bom dia, Joana. Na verdade, vamos tentar, de forma muito simples, tentar explicar às pessoas o que é que forma a alergia. A gente vai distribuir das várias formas que ela se apresenta. Vamos lembrar que a alergia é algo que o meu organismo reconhece como diferente, como estranho. E aí, células defesas do meu organismo vão ali e vão combater. E essa reação vai, a depender do local, Joana, vai dar reações diversas. Vamos dar, por exemplo, uma rinite alérgica. Um nariz que entope, que escorre, que espirra. Toda vez que elementos estranhos, aí vale o pó, o mofo, a poeira, a gente está exatamente nessas festas juninas, no pé de frio, a fumaça da das fumaça. fogueiras. Então, todos esses elementos, Joana, uma vez adentrando a minha via aérea, que é sensível, a mais do que o normal, vamos lembrar que mais ou menos 20 a 30% da população mundial brasileira e paraibana sofre dessa rinite alérgica. Muita Alguns gente, né, muitos, outros menos. Então, toda vez que eu tiver contato, por exemplo, com esse produto, vai ter uma reação local. Outro tipo de alergia, que você já abriu seu programa mostrando, a dermatite. Aquela inflamação que coça, pele, né? que às vezes dá aqueles calombinhos avermelhados, que as pessoas reconhecem, que incomoda. Algumas pessoas muito, outros quase nada, e algumas pessoas até desconhecem, às vezes até uma coceira isolada. Também por reação a algum elemento, e aí vale produto químico, shampoo, creme, às vezes a mulher, às vezes, né, uma soma de outros produtos que podem, por consequência, né, gerar o incômodo na pele. E aí você também mencionou a asma, que tem uma raiz alérgica, só que ela não é puramente alérgica, porque a gente vai lembrar que a asma, por sua vez, é aquele bronco, aquele cano de ar, Joana, traduzido de uma forma muito simples, que sai da garganta, distribui para as duas regiões do pulmão, e ali vai abrir e fechar, e o fechamento da tosse, da cansaço, da falta de ar, dá o famoso piado no peito, e assim também pode ter um estímulo inicial por algo que estimulou uma alergia, mas não só por isto, mas tem realmente um fundo alérgico. Então são os mais comuns, e vamos imaginar que a gente tem outros componentes que às vezes as pessoas vão ao longo do programa nos questionar. A gente já está em julho, né, doutor? A criançada vai estar de férias, vai estar viajando. A gente sabe que a rinite, por exemplo, é uma doença que também atinge crianças, né? Quais são os sintomas e o que a gente pode fazer para evitar, para não ter aquela crise? Como a gente já começou a conversa, Joana, vamos lembrar que a rinite alérgica
né? E aí muito maior propenso nas crianças, porque é a fase característica, e uma parcela dessas adormece, ou melhor, a gente sai da maior intensidade durante a criança e amolece ou adormece ao longo da vida. E tende ao longo lá para os seus 50, 60 anos, a maioria absoluta a desaparecer. Então a mãe e o pai que estão aqui nos acompanhando nesse momento vai lembrar, e a criança fica coçando o nariz, até cria até aquele desenhozinho aqui em cima do nariz, uma cicatrizinha de tanto empurrar o nariz para cima, de coçar, mas também o espirro, né, o nariz entupido. Aí aquele espirro mais insistente, né, doutor? Que Mas- várias vezes espirrando. Exatamente, Joana. Então imagina aqui, por exemplo, essa criança que muito espirra, né, possivelmente ele deve ter tido contato recente com algum produto. E às vezes passa despercebido aos olhos da gente, pai e mãe, porque está lá no quartinho, é um bichinho de pelúcia, às vezes é um livrozinho, é um tapete, é um colchãozinho que precisava ir para o sol. Sim. E aí aquela criança ao longo da noite inala, que vamos concordar que essa criança deve passar um tempo razoável no seu quarto, e essa inalada de repetição vai estimular exatamente essa conversa da gente. O nariz que escorre, que entope, que espirra. E o grande pulo do gato para tratar isso, na verdade, é evitar, né, é separar o componente do estímulo. Ora, se eu tenho um tapete, se eu tenho um carpete, se eu tenho uma cortina, se eu tenho todos esses elementos que aos nossos olhos não enxergam, mas a gente sabe que quando a gente bate, sem querer alguém espirra, é um aviso de que aquele elemento microscópico, ou seja, que os olhos da gente não enxergam, ele adentra a nossa via aérea, dessa vez das nossas crianças, e vai estimular, por exemplo, essas queixas. Agora, doutor, o senhor tocou num ponto aí muito importante, né? Limpeza. O senhor tocou no ponto de colchão, aí eu já passo para o travesseiro também, falando especialmente para os papais, mamães, né? Os responsáveis aí que estão em casa, com a criançada em casa, mês de férias. Com quanto tempo, né? Com quanta frequência se deve limpar, por exemplo, o carpete, a cortina? É correto colocar realmente o colchão no sol, junto com os travesseiros? Questão de ar-condicionado, ventilador, como é que deve ser essa limpeza para a gente evitar aí essas crises? A gente está falando, Joana, para crianças e adultos de diferentes genéticas. Eu posso estar falando para aquele que aqui e acolá espirra e vive no mesmo ambiente que aquele outro que espirra e que sofre todo dia. Ou seja, o ambiente é igual, mas a reação é diferente porque a gente está falando de genéticas diferentes. Mas eu vou falar no geral para todo mundo, Sim. certo? O ideal é a gente reconhecer primeiramente nossos dois grandes amigos. É o raio do sol e a ventilação. São essenciais. Então, o que meus olhos não enxergam, Joana, porque eu preciso achar que o asseio, a limpeza, a cada semana ou 15 dias, talvez seja muito pouco, talvez tenha que ser diário, inclusive, para quando meu filho é muito sintomático. Olha, meu filho passa os 7 dias da semana com o nariz entupido. Volta e meia, papai, quando eu me deito, essa narina aqui entope, só respiro por essa outra aqui. Às vezes tem um golgozinho mais pela manhã, aquela secreçãozinha que às vezes vem até um pouco mais escurecida, que é a secreção envelhecida da noite, que maturou e no outro dia acordou com mais cor. Então esta criança, é um exemplo, ela tem que ter o quarto limpo diariamente. Todo Certo? dia, né? Diariamente, Tirar a todo dia. poeira. E aí, aquela ideia de varrer, as pessoas já bem o reconhecem, que varrer você levanta a poeira, bota um lençol novo, aí depois a poeira vai e deita em cima do lençol da criança, que mais tarde vai pagar o preço. Então, é tirar com pano molhado, certo? É usar as janelas do quarto que servem para ventilar, que é um Deixar excelente o espaço mais amigo. arejado, né? Deixar o sol entrar, se for o caso, como você já bem colocou, Joana, colocar o colchão perto dos raios do sol, se possível diário. Nem todo mundo tem dessa possibilidade, mas quem tem, use, certo? Do mesmo jeito o travesseiro. E como você mesmo já colocou, tira aqueles elementos do quarto que não justificam no quarto de uma criança que está tendo uma rinite, um espirro diário, e que isso atrapalha a qualidade de vida dela. Olha, se a gente está falando de um nariz que me incomoda toda noite, eu estou atrapalhando um dos pilares da saúde do ser humano, que é o sono. Se eu tiro o sono de uma criança com qualidade, essa criança no outro dia já tem um rendimento escolar menor, já briga mais com o irmãozinho, já fica mais agressivo. E a mãe e o pai nem sabem que às vezes é porque a noite foi mal dormida e às vezes por consequência de um nariz, que é o nosso mote de discussão. Dicas importantíssimas. Mas nossa entrevista chega ao fim. Quero lhe agradecer pela participação, foi muito esclarecedor. Obrigada. Até a próxima. É um prazer poder ajudar. Dicas importantes, viu, para você que está aí em casa, viu, que tá tudo acessível, né? Tá ali, pertinho da gente. Deixa o sol entrar, limpa o quarto, troca as cortinas, né? Leva a criança para brincar no parque
que essa rinite vai melhorar, viu? E com essas dicas importantes, a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí.